feito 3. Duas cargas elétricas puntiformes, Qzão e Qzinho, sendo Qzão positiva e Qzinho negativa, são mantidas a uma certa distância uma da outra conforme a figura. Aqui está a carga Qzão que é positiva, ali está a carga Qzinho que é negativa. A força elétrica F que age, que a carga negativa Qzinho sofre, e o campo elétrico E presente no ponto onde ela está fixada, onde ela é fixada, estão corretamente representados por... Gente, se eu quiser desenhar o campo elétrico gerado por uma partícula, se eu quero desenhar o campo elétrico que está no lugar daquela partícula Qzinho, não é ela que está gerando esse campo, é essa outra aqui. Tu tira uma linha que passa pela carga e pelo ponto de estudo e bota a origem do vetor no ponto de estudo. Desenha o vetor apontando para longe da carga geradora se ela é positiva e desenha o vetor apontando para a carga geradora se ela fosse negativa. Então a seta do campo elétrico eu sei que é horizontal para a direita, que está corretamente representado em A, B, só A e B. Se eu fosse chutar eu já tenho 50% de chance de acertar. Mas quando eu boto uma partícula negativa onde tem um campo elétrico atuando, a força elétrica atua no sentido oposto do campo elétrico. Ou tu poderia pensar que os opostos se atraem, também funciona para achar o sentido da força. Então a força deveria ser horizontal para a esquerda, por isso que a letra B é o correto. Mas só se for agora. 84. Uma pequena esfera de peso da esfera, 6 vezes 10 na menos 3 newtons. E carga elétrica, carguinha da esfera, 10 vezes 10 na menos 6 coulombs. Encontra suspensa verticalmente por um fio de seda isolante elétrico e de massa desprezível. Então lá está a esfera, ela está amarrada no teto por um fio de seda isolante. A esfera está no interior de um campo elétrico uniforme de 300 newton por coulomb. Então o campo elétrico, o valor do campo elétrico, 300 newtons por coulomb. Orientado vertical para baixo. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Considerando a carga da esfera inicialmente positiva e posteriormente negativa, as forças de tração no fio são respectivamente, então tu vê, ora ela vai ser positiva, ora ela vai ser negativa. Vamos estudar a situação no qual ela vai ser positiva e a situação na qual ela vai ser negativa. Eu vou fazer o diagrama de corpo livre dessas duas situações. Nunca podemos esquecer o peso dos objetos quando formos fazer o diagrama de corpo livre. Uma partícula positiva colocada num campo elétrico vai ser empurrada no sentido do campo elétrico por uma força elétrica. Então, além do peso para baixo, vai ter uma força elétrica atuando para baixo. E o fio de seda é que vai aguentar o tranco para a esferinha ficar em equilíbrio. Já que a força resultante nessa esfera é zero, eu posso afirmar que a tração, que é a força que atua para cima, é igual ao peso mais a força elétrica que atua para baixo. Porém, quando essa partícula for negativamente carregada e for colocada numa região onde o campo elétrico aponta para baixo, a força elétrica vai atuar para cima, ajudando a tração no fio de seda, enquanto o peso, obviamente, vai ser sempre vertical para baixo. Nessa segunda situação, para que a força resultante seja zero, a tração mais a força elétrica é que vão se igualar ao peso. O peso já foi fornecido. Para eu poder achar a tração na situação 1 e achar a tração na situação 2, eu só preciso descobrir o valor do F, da força elétrica. E para isso nós vamos na definição de campo elétrico, que é força por unidade de carga. O campo elétrico vale 300, a força elétrica eu quero descobrir, e a carga dessa partícula, independentemente de ser positiva ou negativa, né, que é em módulo que nós vamos usar, vai ficar 10 na menos 5. 10 vezes 10 na menos 6 é 10 na menos 5. Está dividido, passou multiplicando, a força elétrica em módulo é 300 vezes 10 na menos 5, ou seja, 3 vezes 10 na menos 3 newtons.
Agora que eu descobri a força elétrica, é só finalizar. A atração no fio de seda quando a carga é positiva é o peso da esfera, 6 vezes 10 na menos 3, mais a força elétrica, 3 vezes 10 na menos 3, dá uma atração de 9 vezes 10 na menos 3 newtons. Na segunda situação, para eu achar a atração 2, eu vou pegar o peso e vou subtrair a força elétrica. Na atração 2 será o peso, que é 6 vezes 10 na menos 3, menos a força elétrica, que é 3 vezes 10 na menos 3. Logo, a atração 2 fica 3 vezes 10 na menos 3 newtons. 9 milinewtons e 3 milinewtons, letra D. Ainda mais. De onde? Foi a vítima? Quem foi? Positivo? Ali. E aí, galerinha? O que mais? Será que nós vamos dar uma olhadinha em outra matéria para não ficar enfadonho? Vamos mudar mais uma? Show, eu agradeço. Obrigado. Exato. Simulado, UPF, página 15, questão 51. Que bela tarde para aprender física. Olha ali, empolguei. O diâmetro externo de uma argoela de metal é 4 centímetros e seu diâmetro interno é de 2 centímetros. Aumentada a temperatura da argoela de ΔT, observa-se que o diâmetro externo aumenta de ΔDzinho. Então pode-se afirmar que o diâmetro interno, legal. Como eu estou preocupado com o aumento em uma única dimensão, trata-se de uma dilatação linear. Do que depende a dilatação linear do objeto? Do seu tamanho inicial, do material do qual o objeto é feito e da variação de temperatura. Ele disse que o diâmetro externo aumenta ΔD. Então o diâmetro interno, que é a metade, o L0 dele é a metade, vai ter uma dilatação que é a metade, ΔD sobre 2. Mas eu não fiz conta, eu fui na intuição, né? Vamos fazer conta. Ele disse que a dilatação do cara externo era ΔD, o L0 do cara é 4 alfa vezes ΔT. E pronto, não tenho mais o que fazer. Montei a equação para o diâmetro externo. Agora vamos montar a equação para o diâmetro interno. A dilatação do diâmetro interno vai ser L0, 2 vezes alfa vezes ΔT. Mas eu não sei quanto é que é o alfa e o ΔT. Mas eu posso obter essa informação aqui, ó. O 4 está multiplicando, passa. ΔD sobre 4 é igual a alfa vezes ΔT. Isolou numa, substitui na outra. A variação do tamanho do diâmetro interno vai ser 2 vezes ΔD sobre 4. Então, de fato, a nossa intuição estava certa. Dividimos por 2 em cima e embaixo. Eu descobri que a dilatação do diâmetro interno é a metade da dilatação do diâmetro externo. Letra D. 49. Só devolver aqui.